Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom gente, vamos dar início aí a mais não, né? Dar início a uma com a primeira correção, né? Assim, e falar, né, um pouco do que a gente viu aí no capítulo 3, né? Compreender melhor o capítulo 3 por meio dessa atividade agora relacionada à formação dos povos europeus, né? Ou seja, vamos entender melhor agora por meio das atividades, certo? Bom, então a primeira que nós vamos ver aí é sobre os povos eslavos. É correto afirmar que, então, a alternativa é correto afirmar que são originários da região da Rússia, mais precisamente de tribos dos montes Urais, né? Que é os montes, né, as montanhas que separam a Europa e a Ásia, que se deslocavam em direção ao oeste pela grande planície continental europeia. Então, basicamente, né, os povos russos que formaram, né, esses povos eslavos. Né? Depois, temos a 2. Quais as origens e formação dos povos europeus latinos? Bom, gente, a origem e formação trata-se das áreas de influência direta, né, do antigo Império Romano, que fala o idioma, né, o latim, e teve como, né, os países que seguiram, né, a língua latina, a língua mãe, né, foram portugueses, né, espanhóis, franceses, italianos, romenos, moldava e Bélgica. Então, esses povos possuem uma língua divertente de característica latina, certo? Então, essa é a questão 2. Depois, a terceira, como estavam divididos os povos germânicos e quais são as características de seus países atuais. Portanto, os povos germânicos divididos em dois grandes grupos, né? Aqueles que habitavam a parte mais ao norte da Europa, áreas de planície, né, da Península da Escandinávia, aquelas que habitavam parte da Europa Ocidental, primeiramente a região banhada pelo Mar Norte, no mar da região norte, né, da Europa. Então, os germanos tiveram essas características aí culturais muito ligadas aos povos da Escandinávia, da Europa Ocidental, né, e tudo mais. Bom, depois iremos para a página 267, que é a A e B, sobre os povos gregos. Responda aos itens. Em quais territórios atuais eles estão localizados? Não é? Então, a gente pode observar que os gregos se encontram aí localizados, né, no território da ilha do Chipre, né? E aí a gente pode ter essa noção de localização dos povos gregos. Depois tem a questão B. Quais foram suas contribuições para a sociedade atual? Então a gente percebe que a contribuição foi para a matemática, para a ciência, para a política, arquitetura e as grandes ciências políticas, né, que conhecemos aí nos dias atuais. Depois seguiremos para a página 268, né? Na 268 a gente vai ver o seguinte, que é a primeira questão, ou seja, os países da Europa localizados no caso aí, é a alternativa, Península Ibérica e Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, né? E no caso foram os pioneiros no processo de colonização e expansão das culturas europeias, promovidas pela expansão ultramarina, né? Que no caso aí o que foi as grandes navegações, né, gente? Esse povo espanhol e europeu, né? Depois temos na 269,
aqui é já o para conferir, que a primeira é para relacionar, né, aqui os povos latinos, quais povos formam, né, os chamados povos latinos, Itália, Espanha, França e Portugal, os eslavos, povos da Rússia, Eslovênia, Polônia, Bielorrússia e Sérvia, germânicos, holandeses, ingleses, suecos, Áustria, Dinamarca, Alemanha, Noruega, fino-húngricos, no caso aí, Finlândia, Hungria e Estônia. E gregos, no caso, Grécia. Depois temos a segunda questão, relaciona os países internacionais europeus às suas características. Então, no caso aí, Turquia, né, corresponde ao texto B, é cortado pelo Estreito de Bósforo, localizado na cidade de Istambul, apresentando uma pequena área no continente europeu e uma grande área na região asiática. E, no caso aqui, Rússia, o texto A apresenta proporções continentais muito grandes, né, estendendo desde as áreas oeste dos montes rurais, onde se concentra a maior parte de sua população, até a costa pacífica da Ásia, próximo à China e Japão, onde apresenta grande diversidade cultural e étnica. Depois tem a terceira, sobre os elementos que se referem às características culturais europeias, né? Então, julgar verdadeiro ou falso. Está aqui em cima. No caso aí, organização religiosa majoritariamente com base da cultura étnico-linguística original de seu território, como as regiões germânicas e celtas. Falso. Sua organização política e filosófica, apesar de ter passado por diversas transformações históricas, tem base no modelo estabelecido pela civilização grega? Sim, né? Verdade. As bases do seu conhecimento organizado se referem aos métodos científicos que têm por preceitos experimentação e foi criado durante o período iluminista? Sim, verdade, né? Então, o que a gente pode dizer muito aí da cultura europeia tem muito do iluminismo. Dada sua grande extensão territorial, seus povos originais não apresentam culturas expansionistas, sendo ela limitada ao seu território original apenas? Não, né, gente? A cultura de guerra, de domínio territorial do povo europeu foi muito presente, né, na Europa também. Então, aqui a questão ela é falsa, ou seja, ela apresenta, né, essas questões de tensões, né, de disputa territorial. Temos a 4 agora. Identifique a qual império colonial europeu se refere às características descritas a seguir. Então, no caso, o Império Espanhol, no caso, está situado, né, se situou na América, região do Caribe, né, que possibilitou diferentes países, né, um processo de independência. Depois, a B, trata-se do Império Português, né, características também, né, de expansão territorial, rotas marítimas em busca de produtos comerciais, tem como principais áreas de possessão na Ásia, na Angola e em Moçambique. Então, não conquistou só a América, os portugueses conquistaram, né, outros continentes também. E a C, Império Britânico, né, que constituiu no Império em extensão, né, ou seja, uma expansão contínua do planeta, abrangendo em seu auge cerca de 25% de toda a área do globo terrestre e mais de 450 milhões de pessoas, né? E a última, né? Aqui era para vocês riscarem, né? Como tá aqui, as palavras negativas para que as afirmações fiquem corretas, né? Então, no caso aí, as questões linguísticas permaneceram como herança cultural dos povos europeus, uma vez
que os colonizadores utilizam as línguas europeias coloniais como idioma oficial na atualidade. Então era para arriscar somente a primeira aqui e a segunda, certo? O resto, ou melhor, a B estava certa e a C também era para arriscar. Apesar de os países coloniais terem sido declarados independentes, grande parte deles ainda tem relações com os países europeus que os colonizaram. Isso mostra que, apesar de estarem livres da dependência política, muitos países não romperam os laços econômicos e culturais com os seus países colonizadores, né? Bom, gente, então é isso. Chegamos ao fim, né? Espero que vocês tenham gostado dessa correção e até a próxima, ok?